Dizem que o luto revela o verdadeiro caráter das pessoas. Eu discordo. O luto não revela nada. Ele apenas queima a névoa da conveniência, a cortina de fumaça das boas maneiras, e o que sobra, exposto sob a luz crua da perda, é o que a pessoa sempre foi. Para alguns, a nobreza e a saudade. Para outros, a ganância, um verme faminto que se contorce, impaciente, à espera do banquete. Meu nome é Laura. Tenho 70 anos e há exatos 8 dias eu enterrei o amor da minha vida. Arthur, meu marido, meu parceiro, o homem que me ensinou que recomeçar não era um ato de esquecimento, mas de coragem. E agora, sentada no sofá da sala que construímos juntos, eu observava os vermes se prepararem para o banquete. A sala estava cheia de um silêncio pesado, oleoso, que grudava na pele. Era o dia da leitura do testamento. De um lado do sofá estavam eles, Marcos e Carla, os filhos do primeiro casamento de Arthur. 20 anos mais novos que eu, mas com uma velhice na alma que os fazia parecer ancestrais. Vestiam um luto de grife, um preto tão impecável que parecia uma fantasia. A dor em seus rostos era uma performance tão bem ensaiada que quase me convenceu, não fossem os seus olhos. Os olhos deles brilhavam com uma avidez mal disfarçada, a expectativa de quem espera a leitura dos números da loteria. Ao lado deles, sentado na poltrona que fora de Arthur, estava o Dr. Amaral, um advogado jovem e de sorriso escorregadio, contratado por eles. Ele segurava uma pasta de couro com uma solenidade afetada, o mestre de cerimônias daquela farsa. Do outro lado da sala, como testemunhas involuntárias do meu abate, estavam a irmã de Arthur, Lídia, e um primo distante, pessoas boas cujo desconforto era quase palpável. Eu permaneci quieta no meu canto do sofá, as mãos cruzadas no colo. Eles esperavam de mim as lágrimas da viúva desamparada, a fragilidade de uma mulher idosa prestes a ser despejada da própria vida. Eles me viam como o último obstáculo, a nota de rodapé no contrato da herança deles. O que eles não sabiam é que, no meu luto, eu não encontrei fragilidade. Encontrei uma clareza de diamante. E a promessa que fiz a Arthur em sua última semana de vida, enquanto sua respiração se tornava mais fraca, era a minha armadura. Comecemos então, disse o Dr. Amaral, abrindo a pasta com um ruído seco. Estamos aqui para cumprir a última vontade do saudoso Arthur Medeiros, um homem de visão, que, como verão, pensou em tudo para garantir o bem-estar de sua família. Carla fungou, um soluço perfeitamente cronometrado, e apertou a mão do irmão. Marcos olhou para mim com uma piedade fingida que me revirou o estômago. O espetáculo havia começado. O advogado ajustou os óculos e começou a ler, a voz ressoando na sala silenciosa. O documento era uma obra-prima de crueldade disfarçada de prudência. Primeiro, vieram os legados menores para Lídia e o primo, quantias modestas, apenas para manter as aparências de generosidade. E então, ele chegou à parte principal. Para meus amados filhos, Marcos e Carla, em partes iguais, deixo a totalidade das minhas ações na Medeiros Têxtil, empresa que fundei e que eles, com sua visão moderna, saberão levar a novas alturas. Uma pontada atravessou meu peito. A Medeiros Têxtil, a empresa que eu e Arthur reerguemos das cinzas. Quando o conheci, ele era um homem de 50 anos, viúvo e quase falido. A tecelagem de seu pai estava obsoleta, afundada em dívidas. Fui eu, com minha experiência como gerente de produção, que otimizei a fábrica, que renegociei com fornecedores, que passei madrugadas debruçadas sobre planilhas, enquanto ele, com seu carisma, reconquistava os clientes. Nós a transformamos juntos num negócio próspero e sólido. E agora ela era inteiramente deles. Carla e Marcos trocaram um olhar de triunfo. O primeiro e maior prêmio era deles. O advogado continuou. A eles, meus filhos, deixo também a totalidade dos meus fundos de investimento e aplicações financeiras, para que administrem com a sabedoria que lhes foi ensinada. Outra facada. Os investimentos que eu e Arthur escolhemos juntos, em longas noites de estudo e planejamento. O dinheiro da nossa segurança, do nosso futuro, da nossa velhice juntos, que a doença dele interrompeu. Tudo para eles. E, finalmente, esta casa,
Nosso lar, que guardará para sempre as memórias de nossa família, deixo igualmente para meus filhos, Marcos e Carla. A casa, as paredes que eu pintei, o jardim que eu plantei, o quarto onde amei e cuidei de Arthur até seu último suspiro. Era deles. Eu era oficialmente uma sem-teto. A irmã de Arthur, Lídia, arfou, um som de choque e indignação. Dr. Amaral fez uma pausa dramática antes de chegar ao golpe de misericórdia. Ele me olhou por cima dos óculos, a falsa compaixão em sua voz tornando tudo ainda mais vil. E para minha querida esposa, Laura, a companheira dos meus últimos 20 anos, deixo minha eterna gratidão e todo o meu amor. Ele fez outra pausa, deixando a crueldade da frase seguinte pairar no ar. Para garantir que ela tenha uma transição tranquila, determino que meus filhos lhe paguem uma pensão mensal de R$ 3.000, valor suficiente para suas despesas básicas. Concedo-lhe também o direito de permanecer nesta casa por um período de, no máximo, 6 meses, para que possa se reorganizar. Deixo-lhe, por fim, meus objetos de uso pessoal, como roupas e livros, de inestimável valor sentimental. Migalhas. Ele me deixara as migalhas da mesa do banquete que ajudei a preparar. 6 meses para encontrar um novo lugar para viver, com uma pensão que mal pagaria o aluguel de um pequeno apartamento. E as roupas e livros de Arthur, como se o valor sentimental pudesse pagar minhas contas ou aquecer minhas noites solitárias. O silêncio na sala era pesado, cortado apenas por outro soluço, desta vez de Carla, que se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Ah, Laura, papai pensou em tudo, não é? Ele sempre se preocupou tanto com você. Ele sabia que você precisaria desse tempo para se reorganizar, sem pressa. É a última prova de amor dele, irmã, completou Marcos, a voz embargada de falsa emoção. Cuidar para que a Laura não ficasse desamparada. A performance era asquerosa, mas eficaz. Vi o primo de Arthur baixar a cabeça, constrangido. Vi Lídia me olhar com uma pena profunda, já pensando, talvez, em que quartinho da casa dela eu poderia me instalar. E eu? Eu permaneci imóvel. Deixei que eles saboreassem a vitória, que se banqueteassem com a minha humilhação. Deixei que o veneno da piedade alheia escorresse sobre mim. Senti o olhar de Marcos, de Carla, do advogado, todos esperando a minha reação, o meu choro, o meu desespero, a súplica que validaria o poder deles sobre mim. Dr. Amaral fechou a pasta. Bem, é isso. A última e clara vontade de Arthur Medeiros. Senhora Laura, se estiver de acordo com os termos, podemos assinar a ata da leitura. A pergunta pairou no ar. Era o momento. Respirei fundo e, pela primeira vez desde que a leitura começou, eu me movi. Peguei o copo de água que estava na mesinha ao meu lado e tomei um gole lento, sentindo o líquido frio descer pela minha garganta, apagando o fogo da raiva, deixando em seu lugar o gelo da resolução. Pousei o copo com um clique suave. Todos os olhos estavam em mim. Um documento muito comovente, Dr. Amaral. Comecei, a voz saindo surpreendentemente calma, quase musical. Uma verdadeira obra de ficção. Meus parabéns aos roteiristas. A mudança na atmosfera foi instantânea. A piedade nos olhos de Lídia foi substituída pela confusão. A arrogância no rosto de Marcos e Carla deu lugar a uma indignação ultrajada. Como ousa? Sibilou Carla. É a última vontade do papai. Você está desrespeitando a memória dele. Pelo contrário, minha querida, respondi, olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez. Eu sou a única nesta sala que está prestes a honrar a verdadeira memória e a verdadeira vontade de seu pai. Ignorei os protestos que começavam a borbulhar e me dirigi a todos na sala. Arthur e eu conversamos muito sobre este dia. Ele era um homem bom, mas não era tolo. Ele conhecia o coração humano e sabia que, às vezes, o brilho do ouro pode ofuscar o brilho do amor. E, como o homem meticuloso e prevenido que sempre foi, ele queria ter certeza de que sua verdadeira última vontade fosse não apenas ouvida, mas principalmente vista. O silêncio voltou a reinar, agora carregado de uma tensão elétrica. Marcos e Carla se entreolharam, um lampejo de pânico em seus olhos.
Com uma calma que eu não sabia possuir, estendi a mão para a pequena mesa de centro e peguei o controle remoto da televisão. A grande tela preta na parede, que até então refletia nossos rostos distorcidos, era o meu palco. "O que é isso? Que palhaçada é essa, Laura?" perguntou Marcos, a voz um pouco mais alta que o necessário. "Não é uma palhaçada, Marcos. É um presente", respondi. "Um último presente que seu pai deixou para vocês. Ele intitulou o arquivo de Para Meus Filhos, com Amor." Apontei o controle remoto para a televisão. Todos os olhares seguiram meu gesto. O ar na sala parecia sólido, impossível de respirar. E então eu apertei o play. A tela se iluminou, não com um filme ou um programa, mas com a imagem do meu Arthur. O choque na sala foi audível, um arfar coletivo. Lá estava ele, sentado em sua poltrona de couro, a mesma que o advogado deles profanava naquele instante. Estava mais magro, a doença já havia deixado suas marcas cruéis, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade, uma inteligência e uma determinação que pareciam atravessar a tela e nos perfurar. Ele olhava diretamente para a câmera, para nós. O silêncio foi quebrado pela voz dele, a voz que eu tanto amava, agora preenchendo a sala como um trovão. "Se vocês estão assistindo a este vídeo", começou Arthur, a voz fraca, mas firme, "é porque eu já não estou mais entre vocês. E é também porque a minha maior suspeita, infelizmente, se confirmou." Ele fez uma pausa e seu olhar pareceu se fixar em Marcos e Carla, que estavam paralisados, os rostos transformados em máscaras de puro horror. "É porque eu sabia que a ganância de vocês falaria mais alto que o luto, e que vocês teriam a coragem de tentar passar por cima da minha memória e da mulher que eu amo para colocar as mãos naquilo que acham que lhes pertence por direito." A câmera, posicionada ao seu lado, moveu-se ligeiramente para focar num documento em suas mãos. "Este", disse Arthur, erguendo o papel, "é o meu verdadeiro e único testamento, e eu vou lê-lo para vocês agora, para que não reste dúvida." Mas antes, ele pousou o papel e olhou novamente para a câmera, o rosto marcado por uma profunda tristeza e uma inabalável resolução. "Antes, Marcos e Carla, eu preciso que vocês e todos os presentes entendam o porquê desta medida drástica. Eu preciso contar a verdade sobre o império que vocês tanto cobiçam. A verdade sobre Laura." O capítulo terminava ali, com a promessa de uma revelação, com o fantasma de Arthur no comando da sua própria herança e com meus 2 enteados petrificados, desmascarados pelo pai a quem juravam honrar diante da plateia que pretendiam impressionar. A cortina da farsa deles havia caído. O espetáculo da verdade estava apenas começando. A voz de Arthur, emanando da tela plana, não era a voz fraca e sussurrante dos seus últimos dias, mas uma gravação feita semanas antes, quando a clareza de sua mente ainda lutava contra a traição de seu corpo. Era a voz do meu Arthur, a mesma que por 20 anos me deu bom dia e boa noite, agora ressoando do além, carregada de uma autoridade final e inquestionável. A sala, antes um palco para a ganância de seus filhos, transformou-se instantaneamente num tribunal. E Arthur era, ao mesmo tempo, a testemunha, o promotor e o juiz. Na tela, ele ajeitou-se em sua poltrona, o pijama de flanela contrastando com a dureza em seu olhar. Ele não parecia estar falando para uma câmera impessoal. Ele falava para eles. Seus olhos pareciam fixos em Marcos e Carla, que permaneciam congelados, os rostos passando de um tom pálido de choque para um vermelho rubro de humilhação. "Eu preciso contar a verdade sobre o império que vocês tanto cobiçam." A voz de Arthur continuou, firme e sem pressa. "A verdade sobre Laura." Ele desviou o olhar da câmera por um instante, como se buscasse as palavras certas, e então prosseguiu. "Quando a mãe de vocês se foi, nosso mundo acabou. Eu me tornei um homem perdido, um fantasma vagando pela própria casa, enquanto a empresa que meu pai construiu, a Medeiros Têxtil, afundava sob o peso da minha própria depressão e de uma gestão antiquada. Vocês eram jovens, eu sei, também sofriam. Mas já na época, vi em vocês uma certeza perigosa, a de que a empresa era um direito adquirido,
um cofre que se abriria para vocês no futuro, sem que precisassem aprender o segredo da fechadura. Pude ver Carla estremecer, como se as palavras do pai fossem um vento gelado. Marcos engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em sua garganta. O advogado deles, o doutor Amaral, ajeitava os óculos nervosamente, o suor começando a brilhar em sua testa. Ele não era mais um mestre de cerimônias, era um cúmplice pego em flagrante. Eu estava prestes a declarar falência, disse Arthur, a confissão ecoando com o peso de uma verdade há muito guardada. Prestou a perder tudo. O legado do avô de vocês, a casa, o futuro que eu achava que não tinha mais forças para construir. Foi nesse momento de desespero que conheci Laura. Meu coração se apertou. Na tela, os olhos de Arthur se suavizaram por um instante. Ela não era uma socialite que encontrei num jantar. Não era uma viúva solitária em busca de conforto. Ela era a gerente de produção de uma de nossas concorrentes, uma mulher cuja reputação no setor era lendária. Tinha fama de ser dura, implacável e brilhante. Eu a contratei como uma última e desesperada tentativa, uma consultora para me dizer onde eu estava errando. E ela não apenas me disse, ela me mostrou. Arthur pegou um copo d'água que estava numa mesinha ao seu lado, as mãos tremendo ligeiramente por causa da doença. Um lembrete pungente de sua mortalidade. No primeiro mês, Laura reorganizou todo o chão de fábrica, mapeou os gargalos, otimizou o fluxo de trabalho. Apenas com isso, ela aumentou nossa produtividade em 20%. No segundo mês, ela auditou minhas contas e descobriu desvios e desperdícios que eu, em minha névoa de luto, nunca havia percebido. No terceiro mês, ela viajou para o interior e renegociou contratos com fornecedores de algodão, conseguindo matéria-prima de melhor qualidade por um preço 15% menor. Laura não salvou apenas a minha empresa, meus filhos. Ela salvou o legado do avô de vocês. Ela salvou a herança que vocês, hoje, com esse papel vergonhoso nas mãos, tentam roubar dela. A acusação foi direta. Uma flecha que atingiu o alvo em cheio. Marcos desviou o olhar para o tapete persa, incapaz de encarar o rosto do pai na tela. Carla, por outro lado, fuzilava a televisão com um olhar de puro ódio, como se pudesse, com a força de sua raiva, fazer a imagem desaparecer. O nosso relacionamento, continuou Arthur, não nasceu do acaso, nasceu da admiração. Eu me apaixonei pela inteligência dela, pela sua força, pela sua integridade inabalável. Ela me ensinou a ter esperança de novo. Ela trouxe vida de volta para esta casa e para o meu coração. E como vocês a receberam? Ele fez uma pausa e o silêncio na sala era cortante. Com suspeita, com desdém. Lembro-me, Carla, de você se referir a ela como a nova funcionária do papai. Lembro-me, Marcos, do seu silêncio hostil, dos jantares em que mal dirigia a palavra a ela. Vocês nunca a viram como a mulher que salvou nossa família. Vocês a viram como uma intrusa que veio para tomar o lugar da mãe de vocês e, pior, o dinheiro de vocês. As lembranças daquele período difícil vieram à tona e senti as lágrimas que segurei durante toda a leitura do Falso Testamento finalmente brotarem. Eram lágrimas não de humilhação, mas de validação. Arthur estava ali, lutando a minha última batalha por mim. Vocês a acusam em seus corações de ser uma interesseira, uma caçadora de fortunas. A voz de Arthur ganhou um tom de ironia amarga. Deixem-me contar a vocês sobre o interesse de Laura. No nosso segundo ano juntos, quando a Medeiros Têxtil estava finalmente se recuperando, tivemos um revés. Uma das nossas principais máquinas de tecelagem, uma máquina importada caríssima, quebrou. O conserto era inviável. Precisávamos de uma nova. O banco, que ainda desconfiava da nossa saúde financeira, nos negou o empréstimo. Estávamos a um passo de fechar as portas novamente. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos na câmera, como se quisesse garantir que eles não perdessem uma única palavra. Foi Laura quem nos salvou. Sem me dizer nada, ela foi a um corretor de imóveis e colocou à venda o único bem que possuía no mundo. Um pequeno apartamento no Flamengo, herança de seus pais. O único teto que era verdadeiramente dela.
Ela vendeu o patrimônio de sua família, o porto seguro de sua vida e usou cada centavo dos R$ 200.000 da venda para comprar a máquina nova. O coração da nossa fábrica, o motor do lucro que vocês hoje desfrutam, bate graças ao sacrifício do único lar que ela tinha. Lídia, a irmã de Arthur, levou a mão à boca, os olhos arregalados de espanto. Ela, como ninguém, sabia o quanto aquele apartamento significava para mim. O primo, até então quieto, balançou a cabeça em desaprovação, olhando para seus sobrinhos com um nojo evidente. E não foi o único sacrifício. A voz de Arthur continuou, implacável. Lembro-me de quando você, Carla, estava no último ano da faculdade de Direito, desesperada com a prova da ordem. Laura, que nunca cursou uma universidade, passou 3 noites em claro ao seu lado, não para ensinar a matéria, mas para te fazer café, para organizar seus livros, para ouvir seus medos, para te dizer que você era capaz. E quando você passou, na euforia da comemoração com seus amigos, você se esqueceu de ligar para agradecê-la. E você, Marcos? Ele se virou, como se pudesse vê-lo encolhido no sofá. Lembro-me de quando você quis abrir sua primeira galeria de arte. Um sonho lindo, mas arriscado. Eu hesitei. Tinha medo do fracasso. Foi Laura quem me convenceu. Foi ela quem montou o seu plano de negócios. E foi ela quem te deu, do bolso dela, os R$ 50.000 para o capital inicial, dizendo que era um presente meu para não te constranger. A sua carreira, o seu nome no mundo da arte, começou com o dinheiro e a fé desta mulher que você hoje tenta descartar como um objeto velho. A cada revelação, eu via meus enteados afundarem um pouco mais no sofá, como se o peso da verdade os esmagasse. A performance deles havia acabado. Restavam apenas 2 pessoas nuas, expostas em sua mesquinhez. E então, a voz de Arthur mudou. Perdeu a dureza da acusação e ganhou o tom melancólico do arrependimento. Mas a culpa não é apenas de vocês, ele disse. E aquilo me surpreendeu. A culpa também é minha. Eu vi tudo isso acontecer. Vi a frieza, vi o desdém, vi a ingratidão crescendo como uma erva daninha. E eu me calei, para manter a paz, para não criar conflitos. Na minha covardia de evitar uma briga, eu permiti que o pior de vocês florescesse. Eu não defendi a mulher que eu amava com a força que ela merecia. E este é o maior arrependimento que levo comigo. Meu silêncio foi cúmplice. E é por isso que hoje a minha voz não se calará. Ele se ajeitou na poltrona, o rosto marcado por uma determinação final. Que este meu último ato, portanto, seja a minha penitência e a sua lição. A reparação pela minha fraqueza em vida. Ele pegou o documento que estava ao seu lado. A câmera focou no papel. Era um documento oficial, com selos de cartório e o timbre de um escritório de advocacia renomado. E é por isso, disse Arthur, a voz agora solene, por amor, por justiça e para honrar a parceira que me deu os 20 melhores e mais prósperos anos da minha vida, que este é o meu verdadeiro, único e irrevogável testamento. Registrado em cartório na semana passada. Ele pigarreou e começou a ler, a voz clara e forte, como se lesse uma declaração de independência. Eu, Arthur Medeiros, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo para minha amada esposa, Laura Viana Medeiros, os seguintes bens, a totalidade desta casa, incluindo tudo o que nela se contém, para que ela continue a ser o seu porto seguro, como foi o meu. Deixo a ela a totalidade dos meus fundos de investimento e aplicações financeiras, para que ela tenha a segurança e a tranquilidade que seu trabalho e dedicação lhe garantiram por direito. E, finalmente, deixo a ela a posição de sócia majoritária da Medeiros Têxtil, com 51% das ações e o poder de voto final, para que ela continue a proteger o nosso legado da imprudência e da ganância. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir minha própria respiração. Marcos e Carla não eram mais pálidos. Estavam lívidos, brancos como cera, os olhos fixos na tela, a realidade de seu desastre financeiro caindo sobre eles como uma avalanche. E para meus filhos, Marcos e Carla, Arthur continuou, o tom agora não o de um pai amoroso, mas o de um presidente de conselho ditando os termos. Deixo os restantes 49% das ações da empresa em partes iguais.
Este legado, no entanto, vem com uma condição irrevogável. Ele só será válido enquanto ambos permanecerem como funcionários ativos da empresa, sob a liderança e diretoria de Laura, recebendo os salários compatíveis com suas funções. Caso um ou ambos decidam se demitir, ou sejam demitidos por justa causa por insubordinação ou incompetência, suas ações serão automaticamente revertidas para um fundo de caridade. Vocês não estão sendo deserdados. Estão sendo convidados pela primeira vez na vida a trabalhar de verdade pela herança de vocês. Ele pousou o testamento. O vídeo estava chegando ao fim. Ele olhou uma última vez para a câmera e desta vez falou diretamente para mim. Laura, meu amor, perdoe a minha fraqueza em vida. Perdoe-me pelas vezes em que meu silêncio te feriu. Que este meu último ato lhe dê a paz, a segurança e o poder que você merece. Viva, minha querida. Pinte seus quadros, cuide do seu jardim, viaje pelo mundo. Seja feliz. Esta é a minha verdadeira última vontade. Seus olhos se encheram de lágrimas, e os meus também. Então, seu rosto se endureceu novamente e ele se dirigiu uma última vez aos filhos. E a vocês, Marcos e Carla, esta é a sua única e última chance de se tornarem os adultos honrados que eu e sua mãe sempre sonhamos que seriam. A escolha, como sempre, é de vocês. Adeus. A tela ficou preta. O silêncio que se seguiu foi o som de um mundo inteiro desabando. E no centro dele, eu estava de pé, a herdeira não apenas de uma fortuna, mas da justiça final de um grande amor. A tela da televisão tornou-se um espelho negro, refletindo a cena paralisada na sala de estar. O rosto chocado de Lídia, a irmã de Arthur. O queixo caído do primo distante. O pânico nos olhos do doutor. Amaral, que parecia ter encolhido dentro de seu terno caro. E, acima de tudo, os rostos de Marcos e Carla, lívidos, como se o fantasma do pai não apenas tivesse falado, mas os tivesse esbofeteado diante de todos. O silêncio que se seguiu não era de paz. Era o vácuo deixado pela explosão de uma bomba, o ar rarefeito antes que os destroços comecem a cair. Carla foi a primeira a se mover. Ela se levantou de um salto, o luto de grife amassado, o rosto contorcido numa máscara de fúria e incredulidade. "Não!" ela gritou, a voz rasgando o silêncio. "Isso é mentira, uma farsa. Você o manipulou." Seus olhos, injetados de ódio, se fixaram em mim. Sua bruxa. Fez a cabeça dele no leito de morte. Ele estava doente, vulnerável. Não sabia o que estava fazendo. Marcos se levantou em seguida, encontrando a voz na esteira da raiva da irmã. "Isso não tem a menor validade legal", ele bradou, tentando recuperar uma pose de autoridade. "É coação de incapaz. Vamos anular esse circo. Você não vai roubar o que é nosso por direito." O doutor Amaral, vendo sua carreira passar diante de seus olhos, tentou intervir, a voz um gaguejo trêmulo. "Calma, por favor. Precisamos verificar a autenticidade deste novo documento." O testamento que eu li foi o que me foi entregue formalmente. Eu me levantei, não com pressa, mas com a calma de quem esperou 20 anos por aquele momento. O movimento foi o suficiente para silenciá-los. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu não olhei para Marcos ou Carla. Fixei meu olhar no advogado, o mercenário que se vendera por uma promessa de honorários gordos. "Doutor." "Amaral", comecei, a voz tranquila, mas com um timbre de aço que fez o suor em sua testa brilhar. "O testamento que o senhor leu não passa de uma peça de ficção, uma tentativa de fraude, para ser mais precisa. O documento que meu marido acabou de apresentar em vídeo foi devidamente registrado no 5º ofício de notas desta cidade, na presença do tabelião titular e de 2 testemunhas, ambas médicas, que atestaram a plena capacidade mental de Arthur no dia da assinatura. Meu novo advogado, o Dr. Fontes, um especialista em direito sucessório e, coincidentemente, em processos criminais por estelionato, entrará em contato com o senhor amanhã. Aconselho vivamente que prepare sua defesa e, talvez, reveja a sua apólice de seguro de responsabilidade civil. Agora, pode se retirar da minha casa." O advogado empalideceu. A menção de um nome de peso e a ameaça velada de um processo criminal o quebraram. Ele juntou seus papéis apressadamente, sem conseguir olhar para Marcos ou Carla,
e saiu quase correndo, como um rato, abandonando um navio que ele mesmo ajudou a afundar. Com ele fora, a fúria de meus enteados se voltou inteiramente para mim. "Você não vai se safar", gritou Marcos. "Nós vamos lutar. Vamos provar que o papai foi manipulado." Foi então que Lídia, a irmã de Arthur, se levantou. Uma senhora de 75 anos, frágil na aparência, mas com a espinha dorsal de aço dos medeiros. "Cale a boca, Marcos", ela disse, a voz baixa mas cortante. "Vocês dois, calem a boca. Eu conhecia meu irmão. Eu vi o que vocês fizeram com ele e com a Laura nos últimos anos. Eu vi o desprezo, a ganância. A única manipulação aqui foi a de vocês, tentando isolar seu pai desta mulher que foi a única a lhe dar felicidade de verdade. O que Arthur fez não foi um ato de loucura. Foi o ato de maior lucidez de sua vida. E eu serei a primeira a testemunhar em tribunal a favor da Laura e contra a sordidez de vocês." O apoio inesperado e feroz de Lídia os deixou sem palavras. Eles a olharam chocados, traídos pela última pessoa de quem esperavam oposição. Aproveitei o silêncio para dar o golpe final. A discussão sobre a validade do testamento, eu disse, caminhando até a mesa de centro e pegando a cópia autenticada que Arthur me deixara. "É irrelevante, porque a vontade dele será cumprida. O que importa agora é o futuro. E o futuro começa amanhã." Olhei para o relógio na parede. "A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, estarei na Medeiros Têxtil para assumir minha posição como diretora-presidente. Espero vocês dois na sala de reuniões. Sem atrasos. Discutiremos suas novas funções, metas e, claro, seus novos e adequados salários. Se não aparecerem, ou se aparecerem com essa atitude, considerarei um pedido formal de demissão. E como o pai de vocês deixou bem claro, a demissão de vocês implica na perda imediata dos seus 49% das ações. A escolha é de vocês." Eles me encararam, os rostos uma mistura de ódio impotente e pânico crescente. A realidade de sua nova situação começava a penetrar em suas mentes arrogantes. Eles não eram mais os herdeiros. Eram, na melhor das hipóteses, meus subordinados. "Agora", concluí, caminhando até a porta da sala e abrindo-a. "Por favor, retirem-se da minha casa. O período de luto acabou. O período de trabalho duro está prestes a começar. E eu, sinceramente, preciso de um pouco de paz." Eles saíram em silêncio, a fúria substituída por um desamparo atordoado. Carla ainda lançou um último olhar de ódio por cima do ombro antes de sair. Eu fechei a porta. O som do clique da fechadura, o ponto final mais satisfatório que eu já ouvira. Quando me virei, Lídia e o primo me olhavam com admiração. Lídia veio até mim e me abraçou com força. Um abraço que eu não recebia há anos. "Arthur estaria tão orgulhoso de você, Laura." Ela sussurrou, a voz embargada. "Obrigada. Obrigada por não deixar que esses dois destruíssem a memória do meu irmão." "Eu só cumpri minha promessa, Lídia", respondi, sentindo finalmente o peso do dia começar a ceder. Depois que eles se foram, andei pela casa silenciosa. O ar ainda parecia vibrar com a tensão. Olhei para a sala, para os móveis que Arthur e eu escolhemos. Tudo ali era uma memória dele, de nós. Mas algo precisava mudar. Eu não podia viver num santuário. Precisava de um espaço que fosse apenas meu, um lugar para a Laura que renascia. Meus olhos pousaram na porta do escritório de Arthur. Era seu refúgio, um cômodo revestido de estantes de madeira escura, cheirando a livros antigos e ao tabaco suave de seu cachimbo. Marcos e Carla sempre cobiçaram aquele espaço, já planejando transformá-lo num home theater moderno. Naquele instante, tomei minha primeira decisão como dona da minha própria vida. Aquele não seria um cinema, seria o meu ateliê. Antes de me casar com Arthur, minha paixão secreta era a pintura. Eu era uma designer têxtil amadora, amava criar padrões, misturar cores. A vida, o trabalho, o casamento, tudo isso engoliu minha pequena paixão. Mas a semente ainda estava lá, adormecida. Chamei Lídia. "Você me ajuda a arrastar uns móveis?" Passamos o resto daquela tarde numa atividade febril e libertadora. Arrastamos a pesada mesa de mogno de Arthur para o canto, abrindo um grande espaço no centro do cômodo. Empacotamos com cuidado seus livros mais técnicos, abrindo prateleiras inteiras.
Cobrimos o tapete persa com jornais velhos. O ato físico de transformar aquele espaço masculino e sóbrio num ambiente de potencial criativo era exatamente o que minha alma precisava. Estávamos movendo o passado para abrir caminho para o futuro. Na manhã seguinte, vesti um tailleur cinza que não usava há anos. Era a minha armadura de trabalho da época em que eu era gerente. Cheguei a Medeiros Têxtil às 8h45. Os funcionários mais antigos, que me conheciam como a simpática esposa do Sr. Arthur, me olharam com uma curiosidade espantada. Os mais novos nem me reconheceram. Fui direto para a sala da presidência, a sala de Arthur. Sentei-me em sua cadeira. Ela me serviu perfeitamente. Às 9 em ponto, a porta se abriu e meus enteados entraram. Pareciam dois fantasmas, os rostos amassados, os olhos fundos. O luto de grife dera lugar a roupas de trabalho amarrotadas. Eles haviam escolhido a subordinação em vez da ruína. Eles ficaram de pé, diante da mesa, como dois alunos na diretoria. Eu não os convidei a sentar. Bom dia, comecei, a voz calma e empresarial. Fico feliz que tenham decidido se juntar à equipe. A Medeiros Têxtil entra hoje numa nova fase de gestão focada em eficiência e resultados. E o trabalho de vocês começa agora. Peguei 2 dossiês que havia passado a madrugada preparando, baseados nos últimos relatórios da empresa. Carla, disse eu, deslizando um dos dossiês pela mesa. Sua formação é em marketing, correto? Ótimo. Nossas vendas para o varejo caíram 8% no último trimestre. Quero um plano de ação completo na minha mesa em 48 horas, com estratégias para reverter essa queda, incluindo análise de concorrência e novas propostas de branding. Seu escritório agora é a sala ao lado do departamento de contabilidade, aquela com a janela para os fundos. Ela pegou o dossiê, os lábios apertados numa linha fina de raiva contida. Marcos, continuei, deslizando o outro dossiê. Sua área é a administração. Perfeito. Notei que nossos custos de logística aumentaram 12% no último ano. Inaceitável. Quero uma auditoria completa de todos os nossos contratos de transporte e armazenamento. O prazo para o relatório preliminar é sexta-feira. Sua nova sala fica no almoxarifado. Você precisa entender o processo desde a base. Ele me encarou, os olhos faiscando de humilhação. A sala no almoxarifado. Era o último dos insultos. Vocês queriam a empresa, concluí, recostando-me na cadeira de Arthur. Parabéns. Agora vocês a têm. Têm o trabalho, a pressão, a responsabilidade. Vão aprender na prática o que custa manter de pé o legado que vocês achavam que era um presente caído do céu. O expediente de vocês começou. Podem ir. Eles se viraram e saíram, sem uma palavra. Quando a porta se fechou, permiti-me um pequeno sorriso. Não era um sorriso de vingança. Era um sorriso de justiça. A justiça de uma mulher que, por 20 anos, trabalhou nos fundos e que agora, finalmente, ocupava a sala da frente. Naquela noite, voltei para casa exausta, mas com uma sensação de propósito que não sentia há anos. A sala estava em desordem, com caixas de livros e móveis fora do lugar. Fui até o escritório, meu futuro ateliê. No fundo de uma das gavetas da escrivaninha de Arthur, encontrei algo que não esperava. Um velho caderno de desenho meu, de antes de nos casarmos. Um caderno que eu achava ter perdido numa das mudanças da vida. Folheei as páginas amareladas, repletas de esboços de estampas florais, de padrões geométricos, de sonhos coloridos de uma Laura de 20 e poucos anos. Arthur o guardara por todo esse tempo. Sentei-me no chão daquele cômodo que em breve seria meu, o caderno aberto no colo, e as lágrimas vieram. Não eram de tristeza, eram de gratidão. Gratidão pelo homem que, mesmo do além, me deu as ferramentas para lutar. E gratidão pela mulher que eu estava, finalmente, me permitindo ser. Eu não estava apenas protegendo o passado. Estava, com as cores e os tecidos da minha própria alma, começando a desenhar o meu futuro. Dizem que o tempo cura todas as feridas. É uma meia-verdade. O tempo sozinho não cura nada. Ele apenas dá o espaço necessário para que a cura aconteça, se a pessoa estiver disposta a fazer o trabalho.
Nos 6 meses que se seguiram àquele dia tempestuoso, eu me dediquei a esse trabalho com a disciplina de uma operária e a paixão de uma artista, enquanto via, de uma distância segura, meus enteados se recusarem a sequer limpar as próprias feridas, preferindo cutucá-las com a vara do ressentimento e da autocomiseração. Nossos mundos, antes entrelaçados por uma teia de dependência e dissimulação, se separaram em trajetórias opostas. O meu ascendia em direção à luz. O deles descia em espiral para a escuridão que eles mesmos haviam criado. A primeira ordem do dia na minha nova vida foi a apropriação. A Medeiros Têxtil, que por 20 anos fora o cenário do meu trabalho invisível, tornou-se o meu palco. No início, minha presença na cadeira da presidência causava um estranhamento geral. Os gerentes e diretores, homens acostumados a negociar com o afável Arthur ou com o arrogante Marcos, não sabiam como me ler. Vi em seus olhos a desconfiança, a condescendência velada para com a viúva que agora brincava de empresária. Não perdi tempo com discursos, agi. Convoquei reuniões, pedi relatórios detalhados e, com a minha velha e fiel habilidade para números, comecei a dissecar a empresa. Encontrei contratos inflados, despesas supérfluas, departamentos inteiros que operavam por inércia. E encontrei, principalmente, uma falta de alma. A empresa de Arthur havia se tornado um gigante adormecido, focado em manter o status quo, sem inovação, sem paixão. Marcos e Carla, em suas novas e rebaixadas funções, eram a personificação dessa inércia. O primeiro mês deles sob meu comando foi uma guerra fria. Eles cumpriam suas tarefas com uma obediência hostil, os rostos fechados, claramente esperando que eu falhasse, que eu me cansasse da brincadeira e lhes devolvesse o poder. Carla, em sua pequena sala no marketing, apresentou-me um plano para revitalizar a marca, que envolvia contratar uma celebridade para uma campanha publicitária caríssima e patrocinar um torneio de polo. Era um plano que exalava o perfume do mundo de aparências dela. Eu o recusei. Carla, disse eu, na frente de toda a equipe de marketing. Nossos clientes não são jogadores de polo. São pequenas confecções, donas de loja de bairro, artesãos. Eles não se importam com celebridades. Eles se importam com qualidade, preço e confiança. Sua tarefa não é impressionar seus amigos do clube. É entender e servir nossos clientes. Refaça o plano. Do zero. A humilhação pública a fez empalidecer. Mas pela primeira vez, ela foi forçada a pensar no negócio e não em seu próprio ego. Marcos, por sua vez, chafurdava no almoxarifado, cercado por rolos de tecido e o barulho das empilhadeiras. Sua tarefa de auditar a logística o forçou a conversar com os caminhoneiros, a entender as rotas, a sentir o cheiro de poeira e diesel do chão de fábrica que ele sempre observara de sua torre de marfim. Ele odiava cada segundo. Seu relatório preliminar foi entregue com atraso, um trabalho superficial que tentei disfarçar sua raiva. Eu o devolvi. Incompleto. Escrevi em letras vermelhas na primeira página. Faltam as cotações de 3 novas transportadoras e a análise de custo-benefício de um sistema de roteirização. Quero na minha mesa até segunda-feira. Eles me testavam. E eu, com a paciência de quem passou a vida desfazendo nós em linhas de costura, não cedia. Enquanto eles lutavam contra a nova realidade, eu florescia. O meu ateliê em casa tornou-se meu santuário. Nas noites e fins de semana, eu me trancava ali. O cheiro de tinta a óleo tornou-se meu incenso. Comecei a pintar não apenas paisagens abstratas, mas os padrões que minha mente criativa, por tanto tempo reprimida, gerava. Desenhos inspirados nas flores do meu jardim, nas formas geométricas dos ladrilhos antigos da cidade, nas memórias das chitas coloridas da primeira loja de Roberto. Lídia, minha cunhada, e agora minha mais fiel confidente, foi a primeira a ver o potencial. Laura, isso não é apenas pintura, ela disse um dia, observando uma grande tela onde eu havia criado um padrão complexo de folhas de bananeira estilizadas. Isso é estamparia. Isso é a Medeiros Têxtil. Uma lâmpada se acendeu em minha mente. Na semana seguinte, convoquei a equipe de design da empresa, um grupo de jovens talentosos, mas desmotivados. Levei meus cadernos, minhas telas. Esta, anunciei, é a nova coleção da Medeiros Têxtil, a coleção Raízes.
Vamos voltar ao que meu sogro começou. Tecidos com identidade, com alma brasileira. Quero cores, quero vida. A energia na sala mudou. Pela primeira vez, vi brilho nos olhos daqueles jovens designers. Começamos a trabalhar juntos, uma colaboração vibrante. Minha experiência prática com padrões e a energia criativa deles resultaram em algo novo e excitante. Minha vida social também desabrochava. Através de Lídia, juntei-me a um clube do livro. Conheci mulheres incríveis, professoras, médicas, artistas, todas com mais de 60 anos, todas com uma bagagem de vida que as tornava as mais interessantes das companhias. Foi numa dessas reuniões que conheci Francisco, um professor de História da Arte aposentado, viúvo, com um sorriso gentil e olhos que pareciam ler a alma da gente. Nossa conexão não foi imediata nem avassaladora. Foi uma afinidade que cresceu lentamente, regada a conversas sobre Monet e de Cavalcante. Ele não estava interessado na dona da Medeiros Têxtil. Estava fascinado pela pintora amadora que falava de cores com uma paixão contagiante. Começamos a visitar museus juntos, a tomar café em livrarias de sebo. Ele me ensinava sobre a história por trás das obras de arte. Eu lhe contava a história por trás das minhas cicatrizes. Era uma companhia leve, um afeto sereno, sem as pressões e os jogos da juventude. Era simplesmente bom. Enquanto isso, o mundo dos meus enteados ruía. Sem o fluxo constante do meu dinheiro, o estilo de vida deles se tornou insustentável. As fofocas chegavam até mim. Carla teve que vender seu carro conversível. Marcos foi visto num modelo popular bem mais antigo. Eles deixaram o caríssimo clube de campo. Seus amigos, aqueles que frequentavam seus jantares e elogiavam seu bom gosto, desapareceram como fumaça. A pressão externa se infiltrou em seu casamento. Sem a distração das compras e viagens, eles foram forçados a se encarar e não gostaram do que viram. Lídia me contou que uma amiga em comum os encontrara discutindo aos gritos num restaurante. Ele a acusava de ser uma dondoca fútil. Ela o acusava de ser um fraco incompetente que não soube garantir a própria herança. A tentativa final de manipulação veio de Marcos. Ele apareceu na minha sala na empresa no final de um dia de trabalho, sem avisar. Estava mais magro, o rosto abatido. A arrogância dera lugar a uma humildade ensaiada. Laura, ele começou, usando meu nome, uma tentativa de criar uma falsa intimidade. Eu queria me desculpar. A senhora, você, estava certa sobre tudo. Eu estou aprendendo muito no almoxarifado. É duro, mas estou vendo o valor do trabalho de verdade. Eu o observei em silêncio, sem oferecer nenhum incentivo. Mas é tão difícil, ele continuou, a voz ganhando um tom choroso. A Carla não entende. Ela me pressiona, me cobra. Acha que sou um fracassado. Estamos prestes a perder nosso apartamento. O aluguel está atrasado. Eu não sei mais o que fazer. Ele olhou para mim, os olhos cheios de uma piedade calculada. Eu não peço que volte a ser como antes. Mas se você pudesse, só um adiantamento. Liberar uma pequena parte dos fundos, como um empréstimo. Só para aliviarmos essa pressão. Eu juro que te pago de volta com o meu trabalho. Eu só preciso de um fôlego. Era uma performance digna de um Oscar. O filho pródigo, arrependido, pedindo uma última chance. Mas meus olhos, treinados por anos de análise de balanços, sabiam ver através de números e de pessoas. Eu via a verdade por trás da atuação. Levantei-me e caminhei até a grande janela da minha sala que tinha vista para o pátio da fábrica. O testamento do seu pai não foi uma punição, Marcos. Foi um manual de instruções, eu disse, sem me virar para ele. Ele não queria lhes dar um peixe. Ele os forçou a aprender a pescar. Se eu te der esse fôlego agora, estarei desrespeitando a última e mais importante lição que ele tentou lhes ensinar. Virei-me e o encarei. A pressão que você está sentindo, o medo, a dificuldade, bem-vindo ao mundo real. O mundo onde eu e seu pai vivemos por décadas para construir tudo isso que você e sua irmã achavam que era um playground. Você não precisa da minha ajuda financeira. Você precisa da sua própria coragem. Ele me olhou, o desespero se transformando em raiva ao perceber que a manipulação havia falhado. Você é inacreditável,
Ele cuspiu. É fria como uma pedra. Não, Marcos. Eu sou uma rocha. A rocha sobre a qual esta empresa foi reerguida, e rochas não cedem à chantagem. A conversa terminou. Estarei esperando seu relatório de logística na segunda-feira, sem atrasos. Ele saiu batendo a porta. Sentei-me novamente na cadeira de Arthur, o coração pesado, mas a consciência tranquila. O amor, às vezes, exige uma crueldade pedagógica. O capítulo final daquele drama particular se encerrou numa tarde de sábado. Eu havia organizado um pequeno coquetel em minha casa para celebrar o lançamento da coleção Raízes. Lídia, Francisco, minhas amigas do Clube do Livro, os jovens designers da empresa, todos estavam lá. Minha casa, antes um lugar de solidão, estava cheia de risadas, de conversas animadas, de vida. Eu usava um vestido feito com um dos tecidos que eu mesma desenhara. No meio da festa, a campainha tocou. Fui atender e meu coração parou por um instante. Era Carla. Estava sozinha. Sua aparência era chocante. O cabelo, antes impecável, estava preso num rabo de cavalo simples. O rosto, sem maquiagem, parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, mais cansado. Ela segurava um grande envelope pardo. Laura, ela disse, a voz baixa. Eu não vou tomar seu tempo. Eu só vim entregar isso. Ela me estendeu o envelope. O Marcos e eu nos separamos. Eu pedi o divórcio, e esta é a minha carta de demissão da Medeiros Têxtil. Eu não posso mais. Eu não aguento mais viver essa mentira. Eu não sou boa para a empresa, e a empresa não é boa para mim. Peguei o envelope, atordoada. O que você vai fazer? Perguntei, uma preocupação genuína surgindo em mim. Um sorriso triste, o primeiro sorriso verdadeiro que eu já a vira dar, tocou seus lábios. Eu vou recomeçar. De verdade. Vendi minhas joias, aluguei um quarto e me matriculei num curso de design de interiores. O tipo de design que cria lares, não cenários. Talvez um dia eu seja boa nisso. Ela olhou para dentro da minha casa, para as pessoas rindo. Você construiu uma vida bonita para si mesma. De verdade. Ela se virou para ir embora. Carla, espere! Eu a chamei. Ela parou. Boa sorte, eu disse. E eu realmente desejei aquilo. Ela apenas assentiu e se foi, caminhando pela rua. Uma mulher que havia perdido um império, mas que, talvez, estivesse a um passo de encontrar a si mesma. Voltei para a minha festa, para os meus amigos, para a minha vida. Francisco veio ao meu lado e segurou minha mão. Está tudo bem? Ele perguntou. Está tudo ótimo, Francisco, respondi, olhando para a minha sala cheia de vida. O balanço do dia, pela primeira vez em muito tempo, fechou positivamente. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu me sentei em meu ateliê, o cheiro de tinta no ar. Eu havia vencido, mas a vitória não era sobre ter o dinheiro ou o poder. Era sobre ter a paz de saber que as consequências, por mais duras que fossem, haviam finalmente colocado cada um em seu devido lugar, inclusive eu. E o meu lugar era ali, diante de uma tela em branco, pronta para pintar o próximo capítulo. A vida depois da tempestade encontra um novo e surpreendente tipo de beleza. Não é a beleza imaculada de um jardim intocado, mas a beleza resiliente da paisagem que sobreviveu ao vendaval. As árvores mais fortes, as flores mais teimosas. Nos 2 anos que se seguiram à derrocada pública e privada de meus enteados, eu me tornei essa paisagem. As cicatrizes estavam lá, mas sobre elas floresciam cores que eu jamais imaginei que cultivaria. Minha vida ganhou um ritmo que era inteiramente meu. As manhãs eram dedicadas a Medeiros Têxtil, onde a coleção Raízes se revelou um sucesso estrondoso, reconectando a empresa com um mercado que ansiava por autenticidade. As tardes eram sagradas, passadas em meu ateliê, com o cheiro de tinta e a companhia silenciosa e inspiradora de Francisco. Nossas conversas sobre arte haviam se aprofundado para uma amizade colorida, por um afeto sereno, um companheirismo de 2 almas que já não tinham a pressa da juventude, mas todo o tempo do mundo para apreciar a companhia um do outro. As noites eram preenchidas com as risadas do meu clube do livro, com os jantares na casa de Lídia, com a paz de uma casa que era, finalmente, um reflexo da minha alma.
De Carla, eu soube por Lídia que ela havia se mudado para o sul do país. Vendera tudo o que tinha de valor, as joias, as bolsas, e com o dinheiro abrira um pequeno estúdio de design de interiores em Florianópolis. Seu foco, ironicamente, era criar espaços com alma para pessoas comuns. Ela não me procurou, e eu entendi. A jornada dela precisava ser solitária, uma peregrinação para longe do sobrenome e do status que quase a destruíram. Eu torcia, silenciosamente, para que ela se encontrasse. De Marcos, o silêncio era absoluto e pesado. Após a humilhação de ser demitido por mim, ele desapareceu do meu radar. Lídia me contou que ele continuava na cidade, mas vivia de forma reclusa. A arrogância dera lugar a uma vergonha paralisante. Eu me perguntava, nas noites mais quietas, se ele encontraria o caminho de volta, não para o meu dinheiro, mas para si mesmo. A resposta veio numa tarde chuvosa de outono, quase 2 anos depois da leitura do testamento. A secretária na Medeiros Têxtil interfonou para a minha sala, a voz hesitante. Dona Laura, tem um homem aqui na recepção que gostaria de falar com a senhora. Ele não tem hora marcada. O nome dele é Marcos Medeiros. Meu coração deu um salto. Pode mandá-lo entrar, respondi, a voz surpreendentemente calma. Ele entrou na minha sala, a mesma onde eu o havia confrontado e demitido. A transformação era avassaladora. O homem que entrou não era o executivo arrogante nem o filho desesperado. Era um estranho, de ombros curvados, vestindo uma roupa simples, o rosto mais magro e marcado por uma exaustão que parecia vir da alma. Ele parou a uma distância respeitosa da minha mesa, como um suplicante. Obrigado por me receber, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Eu esperei, sem facilitar. Eu não vim pedir nada, ele continuou, olhando para as próprias mãos. Eu vim me demitir, de novo, mas desta vez do jeito certo. Fiquei confusa. Você já não trabalha mais aqui, Marcos. Eu sei, ele disse, e pela primeira vez ergueu os olhos. Vi neles uma dor e uma humildade que eram genuínas. Eu me demito do meu papel de vítima. Me demito do ressentimento. Me demito da desculpa de que a culpa era da Carla, ou da sociedade, ou de você. Ele respirou fundo. Eu passei os últimos 2 anos no fundo do poço. Trabalhei como motorista de aplicativo, como ajudante de pedreiro. Fiz tudo o que uma pessoa sem orgulho faz para sobreviver. E no silêncio do meu kitnet, à noite, eu finalmente entendi. O papai não me puniu. Ele me deu uma chance. A chance de descobrir se havia um homem de verdade por baixo do menino mimado que ele, e principalmente você, criaram. A confissão era crua, dolorosa. Eu me lembrei de tudo, ele continuou, a voz embargada. Lembrei de você passando madrugadas fazendo minha contabilidade para a galeria de arte. Lembrei da sua paciência infinita. E percebi que a minha raiva de você não era por causa do dinheiro. Era porque você era forte, competente, uma rocha, como o papai disse. E eu era fraco. Eu te ressentia pela sua força, porque ela iluminava a minha fraqueza. Foi mais fácil tentar te apagar do que tentar me fortalecer. Ele deu um passo à frente e colocou sobre a minha mesa uma pequena pasta. Isto é o meu balanço final. Consegui um emprego como assistente de logística numa pequena transportadora. O salário é modesto, mas é meu. É honesto. E eu estou guardando dinheiro. Abri uma caderneta de poupança. Quero, um dia, devolver cada centavo daquele presente que a senhora me deu para a galeria. Pode levar 10 anos, pode levar 20, mas eu vou pagar minha dívida. Ele se virou para ir. Eu só precisava que você soubesse que o homem fraco que te humilhou está finalmente tentando aprender a ser forte. Adeus, Laura. Espere, Marcos, eu disse, e a voz que saiu foi a da mãe, não a da CEO. Ele parou, de costas para mim. O testamento do seu pai, comecei, levantando-me e caminhando até ele. Não foi um manual de instruções para o trabalho. Foi um mapa para a redenção. Ele não queria que você fosse demitido. Ele queria que você se tornasse um homem digno da herança dele. E o que você está fazendo agora, a humildade de recomeçar, a honra de querer pagar uma dívida, isso é o começo. Ele se virou, os olhos cheios de uma confusão esperançosa. Sua demissão, eu disse,
com um pequeno sorriso. Não foi aceita. Mas eu não trabalho mais aqui. A Medeiros Têxtil precisa de um gerente de logística competente. Falei, voltando para a minha mesa. A vaga está aberta. O salário é compatível com o mercado, sem privilégios. As cobranças serão duras. E você se reportará diretamente a mim. É uma oportunidade, não um presente. A escolha é sua. Ele ficou ali, paralisado, a oferta inesperada o atingindo com a força de uma revelação. Vi a luta em seu rosto, o orgulho ferido contra a chance de recomeçar de verdade. Eu aceito. Ele sussurrou. Obrigado. Não me agradeça ainda, respondi. Apenas trabalhe. E Marcos? No próximo domingo, se não tiver planos, passe lá em casa para um café, às 4. Aquele domingo foi o início de uma nova e delicada construção. Ele veio. E veio nos domingos seguintes. Nossas conversas eram sobre trabalho, sobre o mercado, sobre as dificuldades e as pequenas vitórias dele na empresa. Ele era um funcionário exemplar, dedicado, humilde, aprendendo cada detalhe do negócio com uma fome que nunca tivera. Aos poucos, a formalidade deu lugar a uma nova intimidade. Ele me perguntava sobre minhas pinturas. Eu lhe perguntava sobre sua vida. Não éramos mais adversários, éramos sobreviventes, tentando encontrar um terreno comum. O tempo passou. Mais um ano. A empresa, sob meu comando e com o trabalho agora dedicado de Marcos, prosperou. A coleção Raízes foi um sucesso nacional. No 3º aniversário da morte de Arthur, Marcos me convidou para o lançamento da nossa nova coleção numa importante feira têxtil em São Paulo. Era um evento grandioso, o ápice do nosso trabalho de revitalização da marca. No auge do evento, diante de toda a imprensa e dos maiores nomes da indústria, o mestre de cerimônias chamou Marcos ao palco, como o herdeiro e diretor da Medeiros Têxtil. Ele subiu, mas em vez de ir para o púlpito, pediu o microfone de mão. Boa noite a todos, ele começou, a voz firme. É uma honra estar aqui, mas houve um pequeno engano na minha apresentação. O verdadeiro cérebro, a verdadeira força por trás do renascimento da Medeiros Têxtil não sou eu, é esta mulher aqui. Ele se virou e estendeu a mão para mim, que estava na primeira fila. O choque foi geral. Hesitante, eu me levantei e subi ao palco. Esta é Laura Medeiros, ele disse, a voz embargada de uma emoção que todos na plateia sentiram. Minha madrasta e minha chefe. Nos últimos 3 anos, foi a visão, a coragem e o talento dela que transformaram uma empresa adormecida numa líder de mercado. A coleção que celebramos hoje foi inteiramente inspirada e desenhada por ela. Ele se virou para mim. Laura, por anos, eu e minha irmã vimos você apenas como uma sombra na história da nossa família. Hoje eu entendo. Você nunca foi a sombra. Você sempre foi a luz. E eu, em nome da memória do meu pai, queria te honrar publicamente. Ele fez um sinal para a equipe técnica. No grande telão atrás de nós, onde o logo da empresa brilhava, uma imagem surgiu. Era o padrão mais bonito da nova coleção, uma estampa vibrante de folhas e flores. E abaixo dela, em letras elegantes, o nome Padrão Laura. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto foram vistas por centenas de pessoas. E pela primeira vez, eu não senti vergonha de chorar em público. Eram lágrimas de uma felicidade tão profunda, de uma redenção tão completa, que transbordaram. A plateia inteira se levantou e aplaudiu. Não para o herdeiro, mas para a matriarca que finalmente recebia sua coroa. Hoje, aos 73 anos, minha vida é uma tapeçaria rica e colorida. Continuo à frente da empresa, mas agora tenho um braço direito leal e competente em meu enteado. Nossa relação, forjada no fogo do conflito e temperada pelo respeito, é mais forte do que o sangue. Francisco e eu viajamos o mundo em busca de inspiração para as minhas pinturas e para a nossa vida. O testamento falso, a humilhação, a dor, tudo isso se tornou apenas o prefácio da minha verdadeira história. Arthur, em seu último ato de amor, não me deixou apenas uma herança. Ele me deixou um desafio. O desafio de me tornar a mulher forte que ele sempre soube que eu era. E ao fazer isso, ele não apenas salvou a mim, ele salvou seu próprio filho da pobreza de espírito, a única falência da qual talvez não haja recuperação.
Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.